Olá, boa noite. Ela entrou em vigor em novembro do ano passado, mas ainda é motivo de muitas indagações. O ND de hoje vai falar sobre a reforma trabalhista. Depois de mais de meio ano, o que realmente mudou na vida do trabalhador e do empregador? Os índices de emprego subiram? O trabalhador perdeu seus direitos? Sobre isso a gente conversa com o advogado trabalhista Richard Caco. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta, como vai? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui mais uma vez. Para a gente começar um pouco essa discussão sobre reforma trabalhista, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais as principais mudanças que aconteceram de novembro passado para cá. Mudanças em termos de legislação ou mudanças em termos práticos em relação ao trabalho que envolve termos práticos, que eu acho que a gente acaba envolvendo as pessoas. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente pontuar uma situação que é importante, porque a gente percebe e ouve relatos com relação à reforma trabalhista, de que forma isso impactou na vida do trabalhador brasileiro. Então, há duas situações assim que são extremamente pontuais e que é preciso que a gente entenda. Uma delas é a reforma trabalhista do ponto de vista do direito material, que é aquele que interfere diretamente na vida do trabalhador, enquanto vigente o contrato de trabalho. São as normas de direito material que regulam empregado e empregador, o dia a dia do contrato de trabalho. Essa é uma condição. Outra condição são as normas de direito processual, que também foram afetadas pela reforma trabalhista, essas de forma até substancial, e que de algum ponto me atingem diretamente como operador do direito, como advogado trabalhista, e que são questões pós-contratual, ou seja, depois da relação, eventual litígio trabalhista que vai desaguar numa eventual ação trabalhista, nós teremos então essas normas de aplicação do direito processual. Então, e essas foram substancialmente alteradas e eu acho que delas a gente é preciso destacar e tratar com bastante carinho. Falar um pouquinho, então, primeiro sobre esse primeiro tópico. O que mudou no dia a dia do trabalhador? A gente tinha alguns itens que eles eram bastante controversos, algumas dúvidas ainda as pessoas têm, por exemplo, a questão do plano de saúde. Perfeito. Antigamente, num contrato de trabalho, geralmente já vinha ali discriminado a questão do plano de saúde. Hoje, o que muda com a nova lei? Tá, então vamos destacar, porque eu acho que é um assunto que interessa para todo trabalhador, né? E indiretamente para a família do trabalhador. Então, em relação ao plano de saúde, é um direito que não há previsão na legislação ordinária. A concessão do plano de saúde, do convênio médico, um convênio odontológico, ela depende necessariamente de uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho. O que significa dizer? Depende necessariamente de que os sindicatos e os empregadores estabeleçam regras para a concessão do benefício. Então, para te responder de pronto, a reforma trabalhista não atingiu em absoluto essa relação que envolve empregado e empregador no que diz respeito à concessão do plano de saúde. Então, é um acordo entre as partes. É um acordo entre as partes. Então, por exemplo, quem tem um contrato de trabalho em vigor, mesmo com a nova reforma trabalhista, não terá alteração na concessão desse benefício, se ele já tem uma previsão em função de uma negociação coletiva. Então, um empregado, seja qual for a sua área de atuação, que tenha vinculado, através de um acordo coletivo de trabalho, a concessão do plano de saúde, ele continua tendo esse benefício. E a reforma trabalhista nem tirou e nem acrescentou esse benefício para esse empregado. É um ponto que continua, então, a discussão entre o empregado e o seu empregador. Perfeito. Agora, a flexibilização da jornada de trabalho é algo que mudou bastante. Mudou bastante. No meu ponto de vista, até mudou para melhor. Hoje, por exemplo, dando um exemplo prático aqui para você, nós temos a possibilidade hoje da jornada de 12 por 36. 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos, na verdade, a aplicação ou a adoção dessa jornada de trabalho tão somente para determinadas categorias profissionais. E dependia necessariamente também desse acordo coletivo de trabalho, da negociação coletiva entre o sindicato e as empresas.
Hoje, com a reforma trabalhista, é possível a adoção do regime 12/36 para toda e qualquer categoria profissional. Agora, se a gente for pensar nesse esquema da flexibilização e desses horários, Sim. o que o trabalhador ganha com isso e o que o empregador também ganha com essa esfera? Perfeito. O Tribunal Superior do Trabalho já tinha, antes da reforma trabalhista, quando ele admitia a jornada 12/36, era tido, por exemplo, como mais benéfica ao trabalhador. Na medida em que você tinha uma recomposição da tua saúde, embora você possa tratar a coisa dessa maneira. Trabalhar 12 horas de forma ininterrupta pode ser prejudicial à saúde, mas a recomposição com um descanso de 36 horas, ela é muito benéfica. Mas isso a gente pensar se o trabalhador não foi buscar outro tipo de trabalho nesse período, Não há né? dúvida, mas aí ele é desgastante até para uma jornada de 8. Lembrando aqui que nós podemos ter um empregado que tem uma jornada normal de 8 horas e ele tem mais de um emprego. Então ele cumpre 8 horas de jornada constitucional num determinado empregador, ao final dessa jornada ele tem um outro emprego para trabalhar mais 8 horas. Então, no país que a gente vive hoje, isso é absolutamente normal. Mas voltando à jornada de 12/36, tratando dessa jornada como benéfica ao trabalhador, ela também permite ao empregador flexibilizar os turnos de trabalho. Então, você pode ter um maior contingente de empregados nessa jornada, o que aumenta o campo de trabalho. Então, pensando em benefícios práticos, ela é benéfica ao empregado, na medida em que ele tem uma recomposição da saúde, tem mais tempo para usufruir da família, tem até a possibilidade de um novo emprego, como você está me colocando, e do lado do empregador, a possibilidade de novos postos de trabalho. Mas o valor pago vai ser o salário? mesmo. Isso, Não há alteração em relação muda. a salário. Você continua praticando, adotando o piso salarial da categoria ou, agora também com a reforma trabalhista, a possibilidade de negociação entre empregado e empregador, que é uma grande vantagem. As partes têm a liberdade de negociar, inclusive salário. Intervalo, mudou alguma coisa? Isso mudou e aí eu acho que é um dos pontos assim que eu tenho para mim como prejudiciais ao empregado. Nós tivemos a redução, a possibilidade de redução do intervalo para refeição e descanso, que antes da reforma trabalhista era no mínimo de 1 e no máximo 2 horas. E hoje a reforma ela permitiu o intervalo para refeição e descanso de 30 minutos. Eu acho que é pouco tempo, tem jornadas de trabalho em determinadas categorias profissionais que são extremamente extenuantes. Eu acho que o intervalo de 30 minutos é bem prejudicial ao trabalhador. Mas isso não poderia, de repente, ser negociado de categoria com categoria? Sempre. Vamos lembrar aqui, Roberta, que a reforma trabalhista ela exatamente permitiu essa situação, a negociação, por isso a flexibilização. Então, os sindicatos têm a possibilidade, até porque essa redução de 30 minutos, ela obrigatoriamente tem que passar pela chancela do sindicato dos empregados. Você precisa ter essa possibilidade autorizada através de negociação coletiva, ou nos acordos coletivos de trabalho, ou nas convenções coletivas de trabalho. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a reforma trabalhista. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é reforma trabalhista e eu converso com um advogado especialista no assunto, o Dr. Richard Caco. Doutor, a gente está falando sobre algumas mudanças que a reforma trouxe, né? A gente está vivendo um pouco mais de 6 meses da reforma, as pessoas ainda têm algumas dúvidas. Queria falar um pouquinho sobre o trabalho intermitente agora. O que mudou? Eu acho extremamente interessante, desde que aplicado para determinadas categorias profissionais. Vamos entender então primeiro o que seria o contrato de trabalho intermitente. É a possibilidade de você fazer a contratação de determinados profissionais sem fixar para ele uma jornada de trabalho. O comum hoje o que é? Uma jornada de trabalho de 8 horas, de segunda a sexta-feira, desde que o limite constitucional semanal não seja ultrapassado, 44 horas. Eu vou dar um exemplo muito prático, onde eu acho que o trabalho intermitente ele se encaixa perfeitamente, principalmente na nossa região, que é eminentemente turística. Bares, hotéis e similares. Então você tem um restaurante, por exemplo, de beira de praia.
Qual é o teu movimento para você exigir o comparecimento de um empregado ou ter um empregado de natureza fixa? É normalmente os finais de semana, Sim. não é isso? Com a adoção da CLT antiga, vamos dizer assim, você tinha obrigação de ter esse profissional segunda, terça, quarta, quinta, ou dar uma folga para ele na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Terça, quarta e quinta, normalmente, ele não tinha nada para fazer. Ele perdia tempo e você perdia dinheiro, né? Dinheiro, porque eu tenho que pagar o salário para ele, ele poderia estar numa outra atividade econômica, e isso, na verdade, enfraquece a relação. Você está minando o empresário, que obrigatoriamente tinha que manter um trabalhador às suas custas, sem ter a tua atividade preponderante em larga escala. Então, hoje, com o trabalho intermitente, você pode estabelecer qual é a regra de dias trabalhados. Então, por exemplo, esse restaurante, que só vai abrir as suas portas, por exemplo, sexta, sábado e domingo, quinta, sexta e sábado, ele vai contratar esse profissional exatamente para prestar os serviços nesses dias que lhe interessam. E paga proporcionalmente. Você paga proporcionalmente, respeitado sempre o salário da categoria profissional em relação ao número de horas em que esse trabalhador prestar serviço. Algumas regrinhas são básicas e elas têm que ser observadas. Além dessa, do respeito ao piso salarial, vamos trabalhar aqui com o piso salarial hora, tá? Você pega o piso salarial da categoria, transforma isso em horas e essa produtividade pelo trabalho intermitente é que vai gerar a remuneração do trabalhador. Esse trabalhador, ele tem todos os direitos de um trabalhador com carteira assinada? Vai ter férias, vai ter 13º, fundo de garantia? Todos os direitos. Tudo proporcional? Tudo proporcional, exatamente ao número de horas que ele prestar serviço. Terá que haver uma convocação com até 3 dias de antecedência, que é exatamente para o empregado se programar, e com uma condição que eu acho bem interessante, ele pode recusar o serviço. Ele tem um dia para recusar. Olha, eu não vou poder ir nesse dia. E aí o empregador teria que ter, então, sempre um Sim, plano B. Um plano B, uma substituição. Mas isso flexibiliza a ponto de que tanto é vantajoso para o empregado, como também é vantajoso para o empregador. Agora, esse tipo de lei, por exemplo, do trabalho intermitente, não poderia ser adequado à da empregada doméstica? Não há previsão do trabalho intermitente para a relação do trabalho doméstico. Até porque a gente tem uma discussão muito grande e um fio assim muito tênue entre aquilo que é a diarista e aquilo que é a empregada doméstica. Então, a gente tem decisões dos tribunais bem conflitantes em relação a isso. Então, o que você chama de trabalho intermitente para doméstica, eu chamaria da diarista, que é aquela que vai na tua casa 2 ou 3 vezes por semana e você paga por dia. Mas aí você não precisa assinar carteira até 2 vezes? Sim, não. É como se fosse um trabalho autônomo, vamos dizer assim. Né? Não há uma fixação de jornada de trabalho, não há uma subordinação, há uma flexibilidade em relação aos dias em que ela vai prestar serviço nessa residência. Então, a gente foge completamente do conceito do trabalho intermitente. Só nessa categoria? Todas as outras categorias se adequam? Tem uma legislação especial, tá? A categoria dos domésticos ela é regulada por legislação especial, própria. E aí não há essa previsão, então, para o trabalho intermitente. Não vou te dizer que, com o passar do tempo, em relação à reforma, isso não possa ser aplicado nessa relação doméstica. Perfeito? Porque acaba sendo a tendência, né? Perfeito. O que eu acho é que o trabalho intermitente ele vai servir para categorias específicas. Eu acho que para algumas categorias profissionais ela não vai se encaixar. Outro ponto interessante é a questão da atividade fim, né, que hoje ela pode ser terceirizada. Então, a gente tem a questão dos hospitais, das escolas, que antes os profissionais da atividade fins, né, por exemplo, os professores, os médicos, os enfermeiros, eles não poderiam ser terceirizados, eles teriam que ser contratados. Até então. Hoje mudou. Hoje mudou. Assim, eu sempre fui um profissional absolutamente contrário à terceirização. Absolutamente contrário à terceirização. Porque eu acho que é um prejuízo tanto para o empregado quanto para o empregador. Eu vou te dar um exemplo prático assim de trabalho terceirizado no âmbito de condomínios e edifícios, tá? Na vigência da lei anterior. Okay. Então você tinha a permissão de terceirizar o serviço de porteiro, você tinha a possibilidade de terceirizar o serviço do porteiro noturno, do vigilante.
E, na maioria das vezes, essa relação de emprego terceirizado, ela desaguava na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque você nunca sabe para quem você terceiriza. Você não conhece a idoneidade dessa empresa de terceirização. Então, você contrata uma empresa, terceiriza o serviço, essa terceirizada ela fornece a mão de obra para você e presta o serviço. Ela some da noite para o dia. Uhum. De quem é a responsabilidade por aquele contrato de trabalho? Imaginando que esse trabalhador deixou de ter recolhido o INSS dele durante todo o contrato pela empresa terceirizada, deixou de ter recolhido o fundo de garantia ao longo de todo o contrato pela terceirizada. Ele precisa questionar essa dívida perante a justiça. Então, ele chama numa ação trabalhista essa empresa terceirizada e chama também o condomínio, que é o tomador do serviço desse profissional. Ou seja, medida em que você... mundo pro ralo, né? Exatamente. E na medida em que você não tem mais essa terceirizada, porque ela simplesmente sumiu, fechou suas portas, quem vai responder por essa dívida trabalhista é o condomínio. Então você teve dois prejudicados aqui, na verdade, né? Você teve o trabalhador, que teve o direito suprimido na vigência do contrato de trabalho, e lá no final você teve a figura do condomínio tendo que assumir essa responsabilidade. No próximo bloco a gente continua a falar sobre terceirização. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é reforma trabalhista e eu converso com o advogado especialista no assunto, Richard Caco. Doutor, a gente está falando sobre algumas medidas da reforma trabalhista e a gente está agora nessa questão da terceirização. Você estava falando sobre a questão dos condomínios, né, que realmente causam impacto nessa corresponsabilidade no final da história, né? Responsabilidade subsidiária. O que acontece, por exemplo, nos hospitais e nas escolas? A gente tem um problema grave também em relação a isso, né? Hoje já pode ser terceirizado, quer dizer, complicado isso? Penso que sim, acho que extremamente complicado. Eu acho que, assim, o grande sucesso de uma relação que envolve empregado e empregador é você ter a confiança daquele que você contrata. Você conhecer exatamente quem é o profissional que você está contratando. E nesses exemplos que você colocou para mim, por exemplo, o médico que lida com vida, é fundamental que você traga um profissional para trabalhar, enquanto pensando como empresário, de extrema qualidade profissional. Nessa relação, né, nome, currículo vale, conta, e numa relação de terceirização técnico, não conta, né? Então, era preciso diferenciar essa situação, né? Então, você ter, por exemplo, um profissional médico, um enfermeiro, um professor, eu acho que a terceirização ela é extremamente preocupante, inclusive para a qualidade do serviço que vai ser prestado. Então, fui contra a terceirização nos moldes em que a legislação anterior era aplicada, era adotada, e continuo contra em função dessa nova política que permite agora, então, a contratação de empregados terceirizados para a atividade fim do empregador. Agora, doutor, antes da lei trabalhista ser sancionada, um dos argumentos que foi muito utilizado é a questão de se combater o desemprego, né? Já faz mais de 7 meses que essa lei entrou em vigor e os índices do IBGE não melhoraram quase nada. Quer dizer, era mentira, não deu tempo, não está adequado, o que está acontecendo? Eu, na verdade, acho que não deu tempo. Os índices, os números não enganam a gente. De fato, a gente continua com um índice muito alto de desemprego. Não acho que a reforma trabalhista vai produzir, pelo menos a curto tempo, um novo mecanismo de contratação de trabalhadores. De fato, acho que não. Mas eu sou a favor da reforma trabalhista, tenho divergência em relação a determinados itens, determinados pontos, determinados benefícios que foram suprimidos. Eu ouço muito falar isso, Roberta. O trabalhador não perdeu nenhum direito trabalhista. E é mentirosa essa ideia. Será, Direitos né? trabalhistas foram suprimidos, sim. Eu vou te dar um exemplo aqui, se você me permitir, que me chama a atenção. Um deles a gente já falou, que é o intervalo para refeição e descanso. Sim. Eu acho extremamente importante o intervalo de 1 hora. Mas tem um outro benefício que eu acho importante também, que a gente chama de hora in itinere, que é a hora de percurso. Então, na legislação anterior, todo trabalhador, o deslocamento desse trabalhador entre a sua residência e o trabalho, e o seu trabalho e a sua residência, quando não servido por transporte público regular,
e o empregador fornecesse o meio de transporte para esse empregado, esse tempo de deslocamento ele era considerado como tempo à disposição do empregador. Agora então, não. Agora não. Então você imagina um profissional que trabalhe em alto mar e ele precise fazer o deslocamento numa plataforma de petróleo, por exemplo, que ele precise fazer o deslocamento terra-mar. Isso demora em torno de 1 hora, 2 horas. Ele está à disposição do empregador. Sim. Esse tempo não deve ser considerado como tempo à disposição e contar para efeito de jornada de trabalho? Ou seja, na verdade, o tempo de trabalho só conta a partir do momento que ele entra na plataforma? Exatamente isso. Nós tínhamos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que também considerava tempo à disposição o momento em que o trabalhador ingressa na fábrica e chega até o local de trabalho dele. Aí você vai me perguntar, Richard, a partir do momento que ele está na fábrica, ele já está trabalhando. Existem fábricas em que o deslocamento da porta da fábrica até o local de atuação demanda de 15 a 30 minutos. Isso de tão hoje grande, não conta. Isso hoje não conta, por força da reforma trabalhista. Então, nós temos aí um prejuízo, sim. Nós temos aí um item em que foi suprimido em termos de benefício do trabalhador e que talvez possa, dentro de uma relação de emprego, ser benéfica para o empregador em termos de reclamação trabalhista. Mas será que isso vai trazer um maior número de novos postos de trabalho? Eu tenho dúvida. A gente está a 1 minutinho do final do nosso programa, só que eu só gostaria de pontuar o seguinte: o Brasil já está na mira da Organização Internacional do Trabalho por conta da reforma trabalhista. Não há dúvida. Até novembro precisa ser dado algumas explicações sobre essa reforma, é isso? É isso. A OIT pediu explicações ao país e uma das questões que envolvem esse pedido de explicação é exatamente a redução do intervalo para refeição e descanso. Vamos lembrar aqui que a Organização Internacional do Trabalho ela é extremamente preocupada com relação àquilo que envolve segurança e medicina do trabalho. Então, e é isso que o Brasil precisa se explicar. Ainda, né? Muita água vai rolar. Ok, Richard, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado a você, Roberta. Até logo. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.